E aí, moçada, rapaziada, vamos nessa, dando sequência, ainda falando um pouquinho aqui, né, sobre resolução da equação, né, de segundo grau. E agora a gente vai falar especificamente, ó, ainda, né, com relação à equação incompleta, mas agora o termo C que vai ser zero. Lembra que a gente falou do termo B igual a zero? Não lembra, ó? Então tá aqui, ó, vou deixar aqui, ok? Né? Tem uma exclamaçãozinha, ó, é só clicar na exclamaçãozinha que você vai ver aí a resolução da equação quando B for igual a zero. Agora a gente vai trabalhar especificamente quando, né, por casos quando C for zero. Então venha comigo, ó, professor Jadiel Varges, através aqui, ó, do canal Exatas Aprovação no YouTube. Beleza? Olha só, professor, quando falta um termo, a gente chama de equação incompleta, não é isso? Exatamente, ó, equação incompleta, quer dizer que está, né, faltando uma parte da equação. Certo, quando a gente pega a equação, ó, desse tipo, né, do tipo ax ao quadrado mais bx igual a zero, veja que está faltando uma parte naquela forma reduzida. Qual a forma reduzida, professor? Ax ao quadrado mais bx mais c. Então, veja que o ax ao quadrado está aqui, o bx também está aqui, mas esse c não aparece, ó. O que quer dizer quando esse C não aparece? Quer dizer o seguinte, que ele não aparece porque foi zerado, tá zero aqui, ó, no lugar desse C é um zero. E aí não há necessidade de escrever esse valor. Então significa, ó, que C aqui é igual a zero. Por isso que essa equação é chamada, é dita de incompleta, né? Ela recebe esse apelido aí, ó, deixou de ser uma equação de segundo grau? Não, ela continua sendo uma equação de segundo grau. Porém, né, o termo C aqui foi zerado. Né? Esse termo C é igual a zero. Perfeito? Beleza, professor? E nesse caso aqui, como que a gente vai resolver essa equação? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Nesse caso específico, o que que a gente vai fazer? Ó? Veja que a gente tem o x aqui e tem o x aqui, ó, que é comum. Então, ó, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai colocar o seguinte, ó, fator comum em evidência. Então, a gente vai colocar assim, ó, fator comum em evidência. O que que quer dizer isso, professor? Fator comum em evidência não é o x e o x? Pronto, então a gente pega esse x, coloca aqui e abre um parênteses. Ó. Então, isso é colocar o quê? Um fator comum em evidência. Qual é o número? Qual é o fator comum aqui? É o x, a letra, né? Que é comum para os dois. Certo. Agora, ó, esse x ao quadrado, o que que significa esse x ao quadrado aqui, ó? Significa o seguinte, ó, que nesse x ao quadrado, a gente tem x que multiplica x. Então, é uma multiplicação, é um produto aqui, ó. Então, a gente tem, ó, essa relaçãozinha do x vezes x aqui, ó, x vezes x. Então, esse x vezes x é o que a gente chama de x ao quadrado, x ao quadrado, certo? Então, se a gente já colocou um x fora em evidência, ó, né, x vezes x, o outro x tem que ficar dentro do parênteses, porque a gente colocou em evidência. Veja que a gente está pegando aqui, ó, esse aqui, né, isso ó, é o fator comum em evidência, a gente está colocando isso aqui em evidência, ó, veja que a gente tem um fator aqui em evidência, perfeito? Beleza? Então, ó, então, esse fator aqui, ó, ficou em evidência, o outro a gente deixa dentro do parênteses, certo? Por quê? Porque é a divisão, ó, x ao quadrado dividido por x, o resultado é x, né? Porque a gente subtrai os expoentes na divisão, ó, 2 menos 1 fica 1. Se a gente multiplicar o processo novamente, ó, fazer a volta, multiplicar o que está fora do parênteses com o que está dentro do parênteses, x vezes x é o x ao quadrado. Ok? Então, menos. Aqui agora, ó, o x está fora, então vai sobrar o que dentro do parênteses? Professor, veja o seguinte, ó, que a gente tem um 5x aqui, né? Isso, ó, conservou o sinal ali, e a gente tem 5x. Isso, quem é esse 5x? É 5
vezes o valor de x, ó, 5 vezes x. Então, veja, ó, que é 5 vezes x. Ah, professor, 5 vezes x aqui, ó, é igual a 5x, né? E 5 vezes esse x é igual a 5x, perfeito? Ok? Então, veja, ó, isso aqui vai ser igual a 5x. Certo. Mas observe, o que que a gente está colocando em evidência aqui, ó? A gente está colocando em evidência esse x, professor. Então, é o x aqui que está indo para a evidência. Exato, perfeito. Então, se esse x está indo para a evidência, ainda tem um número que multiplica esse x, concorda? Então, esse número ele vai ter que aparecer dentro do parênteses, ó. Então, 5 aqui fica dentro do parênteses. Por quê? Porque se a gente multiplicar de volta, ó, o que está fora com o que está dentro, x vezes 5, volta para o 5x, igual a zero. Professor. E agora? Agora o seguinte, ó. Primeiro, a gente trabalha com o que está fora do parênteses. Então, a gente pega, ó, o que está fora do parênteses. Então, o que que está fora do parênteses? X igual a zero. Então, a gente vai colocar igual a zero. E depois a gente pega o que está dentro do parênteses, ó, x menos 5, também igual a zero. Então, ó, o que que a gente fez aqui? A gente primeiro pegou o que? Esse x, ó, esse x, ele está o quê? Ele está fora do parênteses. Depois a gente pegou o quê? Esse x menos 5. Esse x menos 5, ele está onde? Dentro do parênteses, ó, dentro do parênteses. Ah, ok. E aí todo mundo igual a zero. Veja que a gente está pegando aqui, ó, todo mundo e colocando igual a zero. Sim. E daí, professor? E daí o seguinte, ó, que esse resultado aqui, ó, x igual a zero, já é a primeira raiz, ó. Então, x igual a zero é a primeira raiz. Ah, ok. Beleza, professor. Ó. Então, essa raiz aqui, a gente diz o seguinte, ó, que ela é uma raiz nula. Então, veja, ó, que a gente tem aqui uma raiz nula. O que que é raiz nula, professor? É zero, né? É nula porque é igual a zero. Então, se é igual a zero, por isso que a gente denomina aí de raiz nula. Tranquilo? Ok. E aqui agora, ó, a gente tem x menos 5 igual a zero. Uma equação de primeiro grau. Como que a gente resolve a equação de primeiro grau? Separa, não é isso? Ó, então aqui tem letra, então permanece aqui igual. Aí menos passa para o outro lado, vai ficar mais. Então o que que a gente vai pegar aqui? Ó, dizer que isso aqui é o x2, ou seja, a segunda raiz, ó, a segunda raiz. Então veja que essa segunda raiz aqui, ó, a gente tem aqui o que? A chamada raiz real. Então a gente tem aqui, ó, raiz real. Então a gente tem a raiz real aqui. Perfeito? Então a gente tem uma raiz nula e a outra raiz aqui real diferente de zero, né? Essa outra raiz real aqui, ó, ela é diferente de zero. Então uma é igual a zero e a outra é diferente de zero. Então, beleza? Ok? Pronto. Então, ó, professor, e como que a gente escreve a solução dessa equação aqui, ó? Como que a gente faz aqui o conjunto solução dessa equação, professor? Basta pegar o quê? As duas raízes e agrupar aqui, ó, dentro do conjunto, né? Solução. A gente vai pegar o quê? O zero e 5, ó, pronto. Então, o conjunto solução aqui vai ser 0 e 5. Perfeito? Ah, professor, beleza, então. Né? Então, tranquilo. Então, toda vez que, né, o termo aí for, né, o coeficiente C for zero, então a gente vai sempre usar esse critério da evidência, sim. Então, ó, a gente vai sempre trabalhar com essa relação, né, do fator em evidência, ó, fator comum em evidência. E isso toda vez o que, né, que ocorrer a equação desse tipo, ó. Ou seja, o que que a gente está dizendo aqui? Que C é igual a zero, né? Que C aqui, ó, é igual a zero. Beleza? Vamos lá. Mais exemplo, professor? Sim, com certeza. Veja o seguinte aqui, ó. O que que a gente tem aqui, ó? Da mesma forma. A gente tem x, veja que a gente tem x aqui, e a gente tem x lá. Então, quer dizer que é fator comum, né? A gente pode
trabalhar com essa relação, ó, do fator comum. Então, a gente coloca o fator comum em evidência, ou seja, coloca o x e abre o parênteses. Lembrando, ó, que vai ficar o quê aqui? 2x, não é isso? 2x, e aqui vai ficar o quê? O menos 8, ó. Quando a gente divide, vai ficar o menos 8. Por quê, professor? Só relembrando, esse termo aqui, ó, ele corresponde a quem mesmo? A 2 que multiplica x, que multiplica x. Não é isso? Isso aqui, ó, corresponde a quem? A 8 que multiplica x. Então, veja, qual é o termo que a gente está colocando em evidência aqui? Ó, o x. Então, a gente está colocando o x em evidência. A gente está colocando o x em evidência. Então, ó, quando a gente coloca esse x em evidência, o que, que sobra da relação? Aqui vai sobrar o 2x e aqui vai sobrar o 8. E o sinal de menos, ó. Por isso que ficou o quê? 2x ao quadrado dividido por x é igual a 2x. E 8x dividido por x é igual a 8. Como o sinal é negativo, ficou menos. Beleza? Perfeito? Ok? Então, o que, que a gente usou? Fator comum em evidência. É isso, ó. Então, fator comum em evidência. Então, a gente está trabalhando aqui, ó, com esse fator comum em evidência. Sim. E aqui agora, professor, ó, veja que o que está fora, primeiro a gente pega o que está fora, depois a gente trabalha com o que está dentro do parênteses, ó. Então, a gente separa sempre essa relação, ó. Veja, primeiro fora, depois o que está dentro, ó, do parênteses, né? Então, está sempre trabalhando o que está fora, o que está dentro. Então, o que está fora do parênteses e o que está dentro do parênteses, ó. Então, foi essa relação que a gente dividiu aqui, né, nessa relaçãozinha de trabalhar aqui, ó, para encontrar as raízes. Sim. E aí, resolvendo, o que que a gente vai obter aqui, ó? Veja o seguinte, que aqui, ó, essa relação aqui, a gente já tem a primeira raiz, então quer dizer que esse x aqui, ó, 1 aqui, ó, essa primeira raiz é zero. Essa segunda raiz aqui, ó, a gente tem que igualar a zero também, né, que é sempre igual a zero, ó, tanto quem está fora, quem está dentro. Quando a gente pega aqui, a gente tem o quê? Que 2x vai ser igual. O menos 8 jogando para o outro lado vai ficar mais 8. Ok. Logo, x vai ser igual a 8. Todo mundo que está multiplicando, ou seja, qualquer número que está multiplicando, passa dividindo. Logo, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 4, né? Isso, ó, 8 dividido por 2 igual a 4. Então, isso aqui, ó, é a segunda raiz. A gente chama isso aqui de x2. E aí, o conjunto solução aqui, ó, qual é o conjunto solução? Professor, 0, que é a raiz nula, e 4, não é isso? Exatamente, ó. Então, a gente tem 0 e 4 aqui como raiz da equação. São as raízes da equação. Perfeito? Ok, ó. Então, essa solução aqui, ó, é o que a gente chama o quê? De raízes da equação. Então, a gente tem aqui, ó, as raízes da equação. Pronto, vamos lá. Mais um exemplo, professor? Sim, com certeza, né? A gente faz, com certeza. Olha só, o que que a gente tem aqui? X, novamente, ó, que a gente pode o quê? Colocar, né, o fator comum em evidência. Então, abre o parênteses. E aí, lembrando sempre o seguinte, ó, isso aqui, quem é isso aqui? Professor, é 3 que multiplica x, né? Que x ao quadrado é x vezes x. Ok. Isso aqui é 6 que multiplica x, não é isso? Exato. Então, quando a gente divide aqui, ó, então veja que o menos vai acompanhar, né? Isso, ó, menos continua aqui. Então, quando a gente divide aqui, ó, 3x ao quadrado por x, veja que a gente está pegando aqui, ó, um x. Ainda sobra o que ali? Sobra 3x, né? Então, vão sobrar 3x. O mais continua. Agora, ó, se a gente está pegando, colocando o x em evidência, ainda sobra o 6, né? E 6x dividido por x, quer dizer, colocou x em evidência, sobrou 6. Isso igual a zero. Daqui, o que que a gente tira? Ó, que x é igual a zero. Opa, então eu posso chamar isso aqui de x1, não é isso, professor? Exatamente, ó. E o que está fora aqui do parênteses é quem? Menos 3x
mais 6 igual a zero. Ó. Aqui a gente vai desenvolver essa equação. Professor, quando é negativo, eu multiplico por menos 1, não é isso? Sim, com certeza. Então, ó, vai ficar o quê? 3x menos 6 igual a zero. Né? Professor, eu poderia jogar para lá, para o outro lado primeiro, para depois multiplicar por menos 1? Também pode, ó. Menos 3x igual, passando para o outro lado, vai ficar quanto? Menos 6. Era mais, veja, ó, que a gente tinha o que? Antes positivo, depois ficou negativo. E aí sim, ó, multiplica por menos 1. Ok? Então pode ser feito antes, pode. Depois também. Quando multiplica por menos 1, ó, menos com menos, o menos aqui, ó, do 3 com menos, ficou o quê? Ficou mais. E aqui também, ó, jogo de sinais, menos com menos vai ficar também o quê? Mais. Logo, x vai ser quanto aqui, professor? 6 dividido por 3, não é isso? Exato. Ó. Então, x aqui vai ser igual a 2. Então, isso aqui a gente chama o quê? De x duas linhas. Pode ser, não é isso, professor? Exato, claro que sim. Pode sim. Ok? Então, ó, a gente pode chamar isso aqui de x2, né? Ou x duas linhas. Então, ó, como queira aí, ó, chamar x2 ou x duas linhas. Logo, a solução aqui dessa equação vai ser quanto? 0 e 2, ó. Então, 0 e 2. Perfeito? Beleza? Ah, professor, tranquilo. Beleza. Né? Caso tenha um valor negativo, professor, como que a gente faz? Vamos lá, vamos ver aqui. Né? Se a raiz for um valor negativo, o resultado for um valor negativo, esse exemplo aqui agora, a gente consegue isso, ó, um resultado negativo aqui. Veja o seguinte, ó, o que que a gente tem aqui? O x, que é comum, concorda? Ó, o x, que é comum. Então, se o fator comum, a gente coloca x em evidência. E aí, x ao quadrado por x vai ficar quanto? Vai ficar x mais 6x dividido por x, 6, professor, igual a zero. Né? Ah, professor, eu tenho dificuldade de ver isso aqui. Então, faz daquele esqueminha, ó. Lembra daquele esqueminha aqui, ó? Quem é isso aqui? É x vezes x. Quem é isso aqui? É 6 vezes x. O que que a gente está colocando em evidência? Ó, a gente está pegando o x, colocando em evidência. A gente está pegando o x, colocando em evidência. Sobra ainda um x e aqui sobra 6. X e 6. Perfeito? Então, ó, o que que a gente passa a ter aqui agora? Que x vai ser igual a zero. Ô, professor, então isso aqui já é a primeira raiz, né? A gente pode chamar isso aqui da primeira raiz. Exato. E x mais 6 vai ser o quê? Igual a zero. Logo, x vai ser igual, ó, passando para o outro lado, menos 6. Não é isso? Ó, era isso que você estava querendo aí? Que chegasse o quê? Uma solução com valor negativo? Ah, professor, isso mesmo. Então, isso aqui, ó, vai ser o quê? A segunda raiz. A gente chama isso aqui de x2. E aí, qual é o conjunto solução aqui agora, ó? O conjunto solução vai ser quem? Menos 6 e zero. Professor, por que que o zero não veio primeiro agora? A prioridade, né? Lembra que a gente usa como padrão? É representar primeiro o valor negativo, para depois representar o valor positivo. Então, nesse caso aqui, né, quando a gente observa, o valor negativo, ó, é o menos 6. Então, por isso que ficou menos 6 e zero. Né? Esse conjunto de solução aqui ficou representado por menos 6 e zero. Ó. Diferente desse conjunto de solução que é 0 e 2. O zero é menor, porque o 2 é positivo. Então, ó, a diferença é nesse aspecto só aqui. Professor, se eu colocar o resultado invertido aí, está errado? Não está errado. Né? É apenas o quê? Uma orientação que a gente coloque na ordem crescente, do menor para o maior. Perfeito? Beleza? Ah, professor, beleza. Conclusão a gente pode tirar daqui, professor. Toda vez que a equação for desse tipo, ó, significa o quê? Que o termo C aqui é zero, é isso? Ó, a gente tem aqui, ó, que esse termo C ele vai ser zero. O que que a gente pode garantir aqui? Que a equação sempre possui uma raiz nula. Então, ó, a equação possui, ó, uma raiz nula. O que é isso, raiz nula?
que vai ser igual a zero, não é isso? Ó, então, essa raiz dupla aqui, o que que a gente está dizendo? Que vai ser igual a zero, né? Então, tem uma raiz aí que o resultado vai ser zero. Perfeito? Beleza? Ok, beleza, professor. Né? Então, com isso, a gente vai fechando aqui, né, essa parte da resolução da equação aí, né, que trata aí com essa relação específica em que o termo C aí é zero, né? Que esse termo C está zerado. E aí a gente faz o quê? Colocando em evidência. Tranquilo? Gostou? Tá gostando? Deixe seu like aí, participe com a gente, deixe também sua opinião aí, né? Seu comentário para ajudar a gente aí, né, no desenvolvimento do nosso canal. É isso aí, bons estudos!